Está na hora do Café Missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. 1h22, 15 de julho de 2015. O Grêmio perdeu para o Tigre ontem. Quem sabe o Inter ganhe do Tigres hoje. Está cada vez mais comum vermos surgir coletivos feministas, tanto aqueles no espaço virtual, como em grupos e em rede social, quanto aqueles no espaço das universidades e até nas escolas. Hoje vamos falar da importância da existência desses coletivos feministas nos espaços estudantis, como meio de organização, ação política e acolhimento de mulheres. Teremos agora, no Café Missioneiro, uma entrevista com as acadêmicas de psicologia da URI. Eu digo o nome direitinho delas, a Paula Steinhaus e a Iria Freitas, que no caso da Iria, ela é de administração da Anhanguera. E aqui do meu lado, a Pamela Canciani, pesquisadora de direitos humanos. E vem mais gente ainda, então é um estúdio lotado. Pois elas organizaram um grupo que eu já agora defini em definitivo o nome aqui. É Fêmea, ou Femeia, como elas diziam, ou Fêmea. Então, mas isso a gente vai discutir aqui. Feministas em Ação, dentro do DSE da URI, criado em março desse ano. Com tantas pautas que nos dizem respeito no ambiente de estudo, seja de nível fundamental, médio ou superior, nada mais importante de se organizar, de mulheres que se organizam entre elas, que porventura enfrentem os mesmos problemas, que compartilhem as mesmas necessidades e que busquem tornar esse ambiente universitário mais igualitário. Pois eu começo perguntando, eu já imagino quem vai responder aqui, porque é a que falou mais antes de começar o programa. Como surgiu a ideia e que tipo de ações vocês vêm desenvolvendo desde março? Muito boa tarde, sintam-se à vontade aqui no Café Missioneiro. Boa tarde. Primeiramente, a nossa fundadora é a Laura Santana, que é a secretária-geral do DCE da URI. Ela é quem teve essa ideia da gente começar tendo algumas reuniões, até ela disponibilizou o espaço da URI para nós. E eu, como sempre fui estudante dos direitos das mulheres, principalmente do feminismo, me interessei muito pela ideia, ela me convidou, a gente se reuniu e começamos as nossas reuniões. Começou de uma maneira bem informal, era algumas meninas sentadas, conversando sobre o feminismo, dividindo o que cada uma sabia. E a gente foi criando grupos no WhatsApp, no Facebook, foi chamando mais meninas. E a gente conseguiu ficar fixo, né, esse horário da terça-feira, das 18 horas, para essas reuniões. A gente tem um horário de 1 hora, mais ou menos, sempre passa, porque a gente sempre se envolve na conversa. E a gente viu a necessidade de criar um horário no domingo à tarde também, com mate, pipoca, lá na catedral. A gente se senta na grama e fala sobre feminismo o tempo que tiver que falar. Pamela, só ilustrando, assim, terças-feiras, aonde acontece isso? Porque isso, claro, a gente pode ainda falar até o final do programa. Acontece lá na URI, isso é aberto para as pessoas? Para as mulheres. Claro. É aberto sim, a gente se reúne na URI, no prédio 3, como é que é o nome daquela sala lá? É a sala de grupos do prédio 3. Sempre às 18 horas, a maioria das meninas trabalha, a gente sai do trabalho direto, correndo para a reunião. A gente sempre tenta chamar mais meninas, quanto mais meninas melhor, quanto mais, o debate é mais enriquecedor ainda. Até porque são poucas meninas que conhecem o feminismo, né? Poucas mulheres elas têm contato com isso hoje em dia. E nós, no primeiro momento, nossas reuniões eram justamente para isso, para definir os termos, definir o que é o feminismo e compartilhar experiências, né? A questão do coletivo, isso é um conceito que tem pouco menos de 15 anos, vamos dizer assim. São organizações onde não existe uma hierarquia. Eu gostaria que vocês, claro, tu descreveste a questão de como que o grupo começou, vocês tiveram a ideia. Mas
qual o primeiro contato de vocês com essa questão e essa denominação do coletivo? Porque trata-se de um conceito, eu acredito, muito interessante, porque normalmente, né, quando resolve-se fazer uma associação, já de saída alguns se autoproclamam, eu sou o líder, né? Eu quero ser o diretor, vou lançar a minha chapa. E o coletivo, ele é algo que vai contra isso aí, né? E eu acho muito interessante porque uma das questões básicas do feminismo é a igualdade. Tu não pode estabelecer uma hierarquia numa organização que luta pela igualdade. Mais ou menos, pelo menos é uma coerência, né? Sim, não, nós não temos disso completamente, somos completamente contra, até a gente fala, fulana é nossa líder, que nem a Laura, a gente diz, ela diz, não, eu não sou a líder, eu sou a fundadora. Nós temos, claro, meninas que falam mais, né, meninas que são mais assíduas nas reuniões também, mas isso de forma alguma acontece, a gente tem até apelidos carinhosos que a gente gosta de se chamar, por exemplo, de manas. Sim. A gente se considera todas irmãs, todas na mesma luta. É um ambiente bem acolhedor. Tem uma coisa também que ela falou da terça e do domingo, né? A gente percebeu que nas reuniões da terça, às vezes tomava um caminho que a gente ficava mais contando as nossas experiências, enfim, né? E o nosso coletivo, ele tá procurando se fortalecer, e aí a gente reserva as terças-feiras mais como um grupo de estudo, que a gente pega texto, a gente se dividiu agora em duplas, e as duplas têm os temas, e a gente estuda, e o domingo fica mais livre, assim. Então, o convite está aberto, assim, para as mulheres que querem chegar no domingo. Que tipo de conteúdo, que tipo de tema vocês discutem? A gente define nas reuniões, né? Os últimos que a gente tem estudado agora é sobre relacionamento abusivo e sobre a Lei Maria da Penha, que é a forma de proteger, uma das formas encontradas para proteger essas mulheres, né? Que sofrem violência. Esses são os temas que a gente tem estudado mais. Uma das questões que todas as mulheres, mais cedo ou mais tarde, elas são objetos, ou pelo menos presenciam situações de algumas questões que eu coloco agora. O assédio, a discriminação, o fato de ficar em silêncio quando algum problema acontece ou alguma discriminação acontece. E isso entre tantas situações que ocorrem justamente por serem mulheres. O espaço acadêmico, ele, lembrando do meu tempo de faculdade, ele era algo absolutamente masculino. Os DCEs que eu vi no passado eram raras as presenças femininas. Hoje, dentro dessa hegemonia feminina, como que foi vocês, como se dá ou como surgiu a presença feminina dentro do DCE, por exemplo? Deixa eu pensar. Foi assim, eu sou presidente do Diretório Acadêmico de Psicologia, né? Sim. O Diretório da Psicologia, da Arquitetura, não sei se tem mais algum, que são presidentes, são mulheres, né? Ah, é? Sim. Pô, tomaram conta, então. Agora bom, a gente está comandando tudo por lá. Capaz, não é mesmo? Não, a gestão do DCE, essa que está finalizando agora, ela procurou trazer mais gente para dentro do DCE, né? Comunicação é o que eles mais buscam, assim, contato do DCE com os acadêmicos. Isso aproximou muito e deu espaço para diversidades também, né? Então, mulheres, comunidade LGBT e afins estão inseridos no DCE. E eu acho que isso foi uma das coisas que mais abriu espaço, assim, para as minorias, que não são tão minorias assim, né? Por exemplo, o Diretório de Psicologia, os 4 últimos presidentes eram homens. Tá, mas sendo que o curso, não tem sendo que o curso é majoritariamente feminino. Sim. Então, as mulheres têm tomado esse espaço agora. O nosso diretório só tem um homem. De 6, só tem um. Tá, e quantos alunos homens tem? Tem pouquíssimos.
Na minha turma, por exemplo, de 53 são homens. Então, como assim? E ainda até há muito pouco tempo comandavam, então, mas que barbaridade. Né? Mas depende bastante do curso, porque, por exemplo, eu, acadêmica de Direito, era bem meio a meio o negócio. E a gente pode até ter bastante, por exemplo, nós tínhamos bastante colegas homens também, mas se você for analisar professoras, a maioria eram homens ainda, né? Era difícil ter professoras mulheres, né, no caso. Então, a partir daí, então, dessa forma, essa acolhida que eu digo, ela também se simplificou pela própria presença, por essa transformação dos diretórios acadêmicos com uma maior participação feminina. Isso? Muito bem. A nossa outra convidada já chegou? Ainda não? Então nós seguimos por aqui até o intervalo. Até há algum tempo, a última presença do DCE aqui no programa, eu notei que uma das bandeiras, assim, vocês já de saída citaram isso, é a busca do diretório acadêmico de que mais pessoas participem. A gente cita o exemplo que ocorre muito aqui, dos jovens, dos acadêmicos que entram dentro de um ônibus nas cidades em torno de Santo Ângelo, cidades distantes, até como é o caso de São Borja, que a gente já sabe que pessoas vêm diariamente para cá, mas elas acabam por entrar no ônibus, descer do ônibus, ir para a sala de aula, voltar para o ônibus e ir embora. Acabam por não vivenciarem tudo o que a universidade oferece. E mais do que isso, tudo que essa vida, essa vivência universitária tem de oferecer para o resto da vida das pessoas. É um período muito importante de socialização, até de identificação das diferenças, tudo isso. De que forma vocês imaginam porque aí vocês também vão encontrar uma dificuldade da questão da participação. A gente sabe que as pessoas são comodistas e fogem, muitos, da participação de alguma coisa que envolva um convívio social. De que forma, daí eu vou usar aquele termo, não sei se eu estiver ofendendo alguém, mas de que forma vocês pretendem arrebanhar integrantes ou pessoas que possam vir a colaborar? Olha, pelo que tu disseste, realmente você tem toda a razão, porque enquanto eu estava na faculdade, eu me arrependo muito. Se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria para a academia e faria tudo diferente. Eu era bem matura quando eu entrei com 16 anos, então eu não tinha ideia do mundo que eu estava entrando. E é bem o que tu disseste, eu desperdicei todo o meu tempo acadêmico. A vontade que dá, assim mesmo, eu fora da vida acadêmica, é ficar horas lá, sabe? Aproveitando tudo. Eu me lembro do meu tempo de faculdade, por exemplo, só para ilustrar isso, eu não tinha grana para assinar revistas semanais, nem jornais. Eu conseguia achar tempo de ir para a biblioteca e lá tinha tudo. Né? Na época, Jornal do Brasil, o Globo, Folha, Estadão, Correio Brasiliense, as revistas todas, que era a forma de eu, pagando apenas uma passagem do ônibus, ter acesso a todo esse tipo de informação. Nós não tínhamos WhatsApp com imagens de briga em bar de madrugada, por exemplo. Isso a gente não tinha naquela época. E então eu tinha que tratar de buscar a informação aonde ela estava disponível, se eu não tinha grana para assinar tudo isso. E isso que eu penso sobre essa vida acadêmica. Esse cartão da biblioteca, por exemplo, da universidade, ele vale muito, né? Porque está tudo lá disponível. E aí passa por questões hoje envolvendo a senha que os estudantes têm para acessar a internet. Né? Não precisa ficar perdendo tempo só com o Facebook. Tem outras coisas que aquilo ali pode ser útil. Mas, continuando, desculpa, eu me empolguei um pouquinho. Imagina. Aqui. Até, bem que nem tu disseste, hoje em dia eu não sou mais uma acadêmica, mas a biblioteca da URI é meu parque. Eu tô sempre lá, os meus artigos todos eu escrevo com os livros da biblioteca, até porque ela é aberta pro pessoal também de fora, não exclusivamente alunos, né? Que é uma coisa maravilhosa, porque o acervo deles é incrível.
E em relação ao coletivo, até a gente está tentando, justamente, nós temos reuniões desde março, e a gente sempre fala quanto mais melhor, né? A gente tá aqui justamente para fazer esse convite para quem quiser conhecer o feminismo, quem quiser entrar na luta junto com a gente. Pode vir crua mesmo, a gente ensina até... aprende junto, né? Aprende junto. Estuda. A feminista ela é uma pessoa muito autodidata, eu sempre digo para as meninas, a gente aprende sozinha e a gente compartilha os nossos conhecimentos diferentes, né? Até os nossos projetos são todos feitos através de muita pesquisa. A gente, agora, nossos planos depois da festa, né, que a gente vai falar logo, os nossos planos é justamente fazer palestras, é levar o empoderamento, né, que a gente chama o empoderamento da mulher. E o que é isso? O empoderamento é, no caso, as mulheres se esclarecerem dos seus direitos e acharem o seu lugar na sociedade, garantirem o seu lugar e reivindicarem o seu lugar. Porque hoje em dia, quando a gente fala, o feminismo, as feministas querem tomar o lugar do homem. Não, a gente não quer o lugar do homem, a gente quer estar no mesmo lugar que o homem está. Tá, mas os homens, assim, isso é uma pergunta clássica. Os homens têm medo das feministas? Pergunta pra eles, porque eu também quero saber. Tá, mas você assim, ó, o que a gente que percebe é que tem uma coisa assim, feminista não se depila, feminista não toma banho, não gosta de homem. Feminista é lésbica. Um monte de coisas assim que a gente escuta e que a gente percebe, até as próprias mulheres também têm um pouco dessa ideia. Só que o feminismo não é uma luta para se depilar ou não é só isso, não, né? É uma luta na verdade é uma luta pelo direito dos nossos corpos, da gente garantir se a gente quer passar batom ou não. Se a gente quer ou não. Por exemplo, o feminismo ele luta contra a imposição do padrão da beleza. Então eles já dizem, feminista é aquela mulher feia, aquela mulher que não se cuida e tudo mais. Olha, eu sou completamente... Eu estou olhando para vocês agora aqui e não estou sentindo isso. Eu não sinto cheiro ruim, elas estão de batom, sabe? Lindas aqui na minha frente, não tem problema nenhum com isso de dizer. Também. Até a gente sofre bastante ataque na internet. Por exemplo, nós no nosso coletivo, a gente já se resguardou disso. Sim. A gente entrou em algumas discussões, sim. Eu sou uma pessoa que dá pra ver que é difícil ficar calada, Sim. ainda mais quando os meus direitos são atingidos. Mas a gente já entrou em discussões, em piadas, que nem a gente falou antes. Existem as piadas machistas, as piadas sexistas, piadas que são consideradas humor e, portanto, é livre. Todo mundo acha que por fazer piada tá livre. Até tem alguns veículos de comunicação importantíssimos aqui de Santo Ângelo, que eu adoraria citar nome, mas não vou. Mas, por favor, cite. A gente não tem problemas com isso. Que adora veicular piadas machistas. Tem uma coluna de um coleguinha muito legal. E o pior é que esse cara mesmo, ele copia tudo. É tudo cópia aqui. Se ele ainda criasse alguma existe coisa... uma coisa que o pessoal confunde muito, que é liberdade de expressão com liberdade de opressão. A gente fica muito chateada com isso. Só que, assim, entrar em discussão pela internet não tem dado resultado. Nenhum. Tem tirado toda a nossa energia. E tira o foco, perde-se tempo com isso. A gente é bem atacada, que nem, por exemplo, é feita uma piada machista. Aí a gente vai lá, a gente gosta muito de imagenzinha, né? A gente vai lá e coloca uma mulher com o escudo do feminismo. Bonita. O convite da festa eu gostei muito. É a arte da Liam. Ela é uma integrante do coletivo, ela é brilhante. Eu gostei muito. Eu achei, assim, é uma imagem clássica, né? Eu gosto muito dessas imagens... dessa é uma espécie de pop art, assim, né? Quem não viu ainda que procure isso, porque hoje pela manhã... A Julie Fem, pode procurar no Facebook. Tá lá o evento. Tá, vamos aproveitar... a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo aqui. E em seguida a gente fala, enfim, dessa festa que acontece no sábado aí, reunindo o pessoal que está aqui no estúdio. Daqui a pouquinho nós voltamos. A melhor... Seu rádio. Novos Horizontes. FM. O coletivo Fêmea Feministas em Ação está comigo aqui nesta quarta-feira no Café Missioneiro. A gente agora vai falar um pouco de festa. Antes da festa, eu vou ter que tocar num assunto aqui. Por várias vezes, assim, isso eu sou cobrado, né? As pessoas cobram e brincam comigo de
me provocam pelo fato de eu não gostar de música sertaneja. Tá? E é um direito que me cabe, né? E um dos principais motivos, e por isso eu tenho prazer em dizer isso para 3 feministas, um dos principais motivos é justamente devido ao fato de que as letras destas canções detonem com a imagem feminina. Elas denigrem, elas ridicularizam, elas menosprezam. Tá? Todas as músicas que eu ouvi, elas tinham uma dose, uma carga muito grande de preconceito. Então, nesse sentido, é algo que eu não gosto de ouvir. E me sinto, uma das coisas que me aflige quase, é imaginar que durante noites, madrugadas, aí, mulheres que até se julgam feministas, cantem junto a essas músicas. O que vocês têm para me dizer sobre isso? Opinião de mulher e não de feminista. Vamos lá. Não, pode ser qualquer tipo de opinião. Não gosto das músicas, não escuto sertanejo. Escuto o que meus vizinhos e os carros da rua me fazem ouvir. É lamentável isso. E não porque eu não gosto do gênero, mas também por causa das letras. Como feminista me ofende muito. Não posso dizer porque tem irmãs que dançam por aí. Tá, porque e tu não cobra delas, Ricardo, tu te eu deu não, conta assim, disso? ó, tem tanto gente já ditando regra na vida de outras mulheres, Ah, como que tu que prefere. eu vou regular o corpo dela e a vontade Perfeito, dela? perfeito. Não. É aí ela- que entra o feminismo, né? A gente vem como um local, um lugar, um centro, local seguro. para elas saberem que não, isso tá me ofendendo. Isso Porque tá até errado. então elas não se percebem, é isso que a gente fala do empoderamento. É a hora que as mulheres vão perceber, não, isso aqui tá me ofendendo, isso aqui tá me chamando disso e daquilo. E tem uma coisa também que é muito assim, ó, tu ofender uma mulher, vadia. Porque a liberdade sexual da mulher é um xingamento e a liberdade sexual do homem é um elogio. O homem que vai para uma festa, dança o sertanejo e fica com 15 mulheres, ele é o rei da baladinha, né? Tá, mas Se a mulher vai lá e fica com 2, ela já é A vadia da noite. a vadia, não sei o quê. Mas isso é uma leitura, né? Na verdade, assim, a sociedade em si, trazendo a questão do assédio, a questão do estupro, a questão da violência, tem muitas mães e pais que sentam com a sua filha e dizem assim, olha, filha, essa roupa tá muito curta para te sair. Fecha as pernas. Filha, fecha a perna para sentar. Filha, não anda rebolando. Filha, não anda na rua de noite. É perigoso, você vai ser estuprada. Quantos pais e mães sentam com seu filho e diz, filho, o corpo de uma mulher é dela. Para você tocar nela, você tem que pedir licença. O corpo dela não te pertence. Filho, se você vai pra balada e vê uma mulher de vestido curto, isso não quer dizer que ela tá te convidando para pegar na bunda dela. Isso. Filho, se uma mulher caminha de noite na rua, não quer dizer que ela está vulnerável para sofrer violência. Ela não está pedindo para sofrer violência. Eu já fui a pé para casa meia-noite voltando da faculdade com muito medo, porque eu sei que os meninos, os rapazes e os homens aí fora não são ensinados, não estuprem. Eu fui criada, sendo educada, não seja estuprada. Não ensinaram o meu irmão, no caso, não estupre, apesar de ele não fazer isso. A culpada ainda é a vítima. É a mulher. Sim. A primeira coisa que você vê numa notícia, se diz, mulher estuprada na pipe sem roupa. Todo mundo Saiu da festa. saiu não do bailão e foi estuprada. Mas estava de noite, com roupa curta. Pediu. Quem que pede para sofrer violência? É incrível a objetividade de vocês e de dizerem isso. Que isso é uma coisa que a sociedade ela esqueceu de Como refletir. E isso sai de dentro de casa, não interessa o nível social ou coisa assim. Essa mensagem do que vocês acabam de dizer aqui é efetivamente o que deveria ser passado para as pessoas, independente do gênero. Né? Não tem dúvida nenhuma disso. E é esse tipo de mensagem que vocês querem que mais pessoas Exatamente, conheçam. Entendam, né? Que as mulheres principalmente saibam como se defender, que as mulheres não continuem sendo oprimidas
sem nem saber que está sendo oprimida, porque é isso que o patriarcado faz. Ele nos cria, nos ensinando a ser frágil, a ser boas esposas, a ser boas mulheres. Eles nos criam para ainda limpar a casa, cuidar do marido. Muitas vezes a sociedade ela é a opressora. Não quer dizer que a opressão parta do homem. Em grande parte ela parte do homem. O homem é o opressor. Mas a sociedade em si faz com que as mulheres também se tornem reprodutoras dessa opressão por elas acharem que é o certo. Daí o termo que as feministas adoram, que é a desconstrução, que é desconstruir tudo o que a gente aprendeu, né? A não nos defender, claro, a nos defender, a defender os nossos corpos, mas também dizer para as pessoas, respeitem o meu corpo, peçam licença para me tocar. E tem uma coisa também que nas discussões com homens, que eu já tô até desistindo. É mesmo? Não, ainda não. Eles falam assim, mas tem muita mulher que é machista. Mulher não é machista. Mulher reproduz machismo. Ela nasceu, desde que ela nasceu, já tá sofrendo algum tipo de opressão, algum tipo de repressão, alguma coisa está sendo imposta para ela desde que ela nasce. Por exemplo, eu sou filha mais velha, né? Minha mãe engravidou pela segunda vez, agora vem um menino. É como se eu não tivesse valido como filha, porque era uma menina. Daí, nessas pequenas coisas que a gente não pensa, se tá estabelecido o machismo. Nas canções sertanejas, na mídia, que é o que mais dita regra sobre como a gente tem que ficar, como a gente não tem que ficar, o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Acho que é por aí a nossa caminho. Que bom que vocês estão aqui. Eu fico contente, assim, e cada vez mais me lembro do dia em que o Serginho me convidou para estar aqui à frente desse programa, justamente para apresentar, tentar fazer um programa mais plural, né? De trazer aqui pessoas que têm total liberdade. Vocês estavam nervosas assim no começo, mas é justamente pela responsabilidade que vocês têm na mensagem que vocês querem levar à sociedade. E eu estou aqui assistindo, vocês podem continuar, fazer de conta que eu sou um intruso numa reunião de vocês. Eu quero colocar assim, é óbvio que o grupo, então, é um grupo essencialmente de mulheres. Até porque grupos plurais, eles já existem por aí, né? Então, nesse sentido, porque tem questões muito mais sérias ainda, né, envolvendo a questão. A violência doméstica, todas, isso que está aí, que acontece nos nossos lares. Eu citei aqui, por exemplo, um evento da madrugada de hoje, e que eu acho assim que ele não tem tanta relevância no sentido de notícia, ele tem muito mais no sentido de fofoca, de especulação, de pessoas quererem saber quem é que fez isso, porque briga em bar, eu vou dizer para vocês, desde o tempo da Roma Antiga rolava, os filmes de faroeste estão aí para mostrar que rola confusão em bar mesmo. A diferença é que essa madrugada, algumas imagens muito ruins, eu tava com as imagens hoje pela manhã e resolvi não postar no nosso conteúdo multiplataforma, porque não dizem nada, absolutamente nada. E aí está uma das questões dessas situações que ocorrem hoje, que são um pouco diferentes de 10 anos atrás, de 20 anos atrás. Eu acho que a falta de respeito entre as pessoas e essa questão da invasão da privacidade, a invasão do ser, né? Eu acho que é muito descarado o Brick, sabe? Eu acho que as pessoas, elas invadem demais a vida das outras, sem respeito nenhum. Não é no sentido de respeitar porque é mulher, no sentido de respeito ao ser humano mesmo, né? Essa história de passar a mão. Eu sou do tempo ainda que se pedia para pegar na mão, eu não sou tão velho assim, mas na minha geração a gente enfrentou
vamos dizer assim, esse mix de atitudes. Existiam os que ainda pediam, pediam licença, ou que caminhavam de um lado da rua, ou que essa coisa que eu digo de pegar na mão, e outros não. Só que hoje se passa a mão de uma forma absolutamente desrespeitosa, como se aquilo fizesse com que a pessoa gozasse só pelo fato de passar a mão, né? Que é algo... Então, assim, saindo à noite nos ambientes que existem por aí, eu vejo que nesse sentido, eu não vejo graça alguma. Porque a questão a sedução, o desejo, a empatia, essas coisas, elas rolam, pelo menos para mim, de uma outra forma, né? Eu não imagino que passar a mão vai me dar prazer, isso que eu quero dizer, entendeu? Eu não sei, vocês... eu estou colocando isso aqui para que vocês comentem também. Olha, no nosso coletivo, o nosso principal objetivo agora, até com a festa, o nosso objetivo é arrecadar fundos para o nosso projeto, e um deles é justamente o que a gente considera a causa urgente, que é ainda a violência doméstica, a submissão em relacionamentos abusivos que muitas mulheres ainda enfrentam. O que a gente pretende fazer é panfletar realmente, mostrar, porque muitas mulheres não sabem que estão num relacionamento abusivo, que estão vivendo situações abusivas, e a partir da arrecadação dos fundos a gente quer conseguir o material necessário para poder levar essa informação às mulheres e também acolhê-las, né, depois que elas perceberem, fazer a devida orientação e principalmente o que a gente está dizendo desde o começo, que é a empoderação e a desconstrução de pensamento, né. Acho que o nosso principal objetivo agora, depois que a gente conseguiu a devida verba, é fazer uma ação em público onde a gente demonstre por que aquela mulher ela passa por aquilo e o que é o relacionamento abusivo. Uma segunda instância também é a gente conseguir a autorização das escolas, diretores, pais, professores, para nós fazer palestras, até mesmo um teatro que demonstre isso, né, o que é um relacionamento abusivo, e fazendo em seguida uma palestra desconstruindo essa ideia que as pessoas têm, que ainda muitas mulheres estão sob condição de abuso sem nem saber que estão. Em diferentes ambientes também, né? Em diferentes ambientes. O coletivo FEMA, Feministas em Ação, promove o primeiro arraial julino feminista de Santo Ângelo. Ele ocorre neste sábado, dia 18 de julho, no Galerno, a partir das 10 da noite. A Thaís Matzenbacher, que foi estacionar o carro e não chegou, fará a abertura para todas dançarem até o chão, está escrito no convite. E o evento conta também com os seguintes itens, que eu achei maravilhosos. Fogueira para queimar o patriarcado. Pipoca pulando para sambar na cara do moralismo. Bandeirinhas feministas. Tá linda essa Estão maravilhosas. Maçã do amor em nome de todas as formas de amor. Por falar em amor, vai ter casamento caipira também. Prisão para prender o preconceito e o machismo. Quentão para esquentar a noite. Cerveja para celebrar a luta pela igualdade de gênero. E caipirinha de vinho, porque afinal é uma festa caipira. Eu achei genial isso. Texto da nossa Paula aqui. Paula, então, isso acontece então no sábado, dia 18, a partir das 10 da noite, lá no Galerno, mas não é naquela área aberta do Galerno, com esse frio. Porque também se botasse uma fogueira lá dentro... Daí... Não, o fogo vai ser super seguro dentro da churrasqueira. Dentro da churrasqueira. Muito bem, garotas. E quem chegar caracterizado até a meia-noite ganha uma ceva ainda. Ganha uma ceva. Que beleza. Assim, ó, contem conosco, tá? Vou sortear uns ingressos. Querem deixar ingressos para sortear aí, o Matheus se encarrega à noite aí de distribuir isso. A gente passa os nomes para vocês. Aí quantos ingressos a gente pode sortear? 5. É bom de parzinho, 6 então. Daí porque a pessoa daí ganha um e leva uma pessoa junto, assim, daí ninguém vai sozinho em festa. Deixar o nome completo para nós deixar a lista. A gente deixa a lista cortesia na entrada. Perfeito.
Então tá. Assim, ó, como eu ia dizer. A ontem festa não tem conosco- música sertaneja. O que vai tocar, hein? É DJ, é festa eletrônica, tunti-tunti. música, beleza. é música ao vivo, né? Com a nossa Thaís Matzenbar. A gente adora falar isso. Sim. A nossa. Tem música. Ontem eu dei um exemplo aqui de uma música bem nova do verão americano, porque a gente aqui tem por tradição na Novos Horizontes apresentar as músicas novas de todo mundo. Hoje está muito mais fácil isso do que era há 20 anos atrás, quando a gente estava aqui também. Dias atrás a Demi Lovato lançou uma música de verão que mostra o Party Pool nos Estados Unidos. Uma loucura, garotas, sabe? Então, é uma das tchunk dessas que eu recomendo aí. Não sei fazer Vamos bem, tentar mas- achar ela. Ok. Muito bem, então elas estiveram aqui comigo. Contem, como eu já disse, conosco para divulgar as ações de vocês. Pamela Canciani, Paula Steinhaus e Iria Freitas, que deu oi só, né, Iria? Conta, agora fala dos ingressos, alguma coisa. Tá, assim, a gente tem os ingressos, então ele ainda tá à venda R$10, com as integrantes do coletivo, e na hora vai estar R$15. No DCE também tem ingresso a R$10, tá? Então vai estar bem bacana. Até uma coisa que as meninas não falaram, quem tá organizando toda a festa é só mulheres, então quem vai tocar na festa é só mulheres. A gente tem 2 DJs e a Thaís, que vai tocar anteriormente da baladinha. Então estão todos convidados aí. Todas as organizadoras são mulheres. Tá, Mas os homem homens estão pode ir, convidados. né? sim. Podem sim. E que Sim. tratem com muito respeito. Vai as ter garotas lá. cadeia, eu sou a carcereira. Que beleza, rapaz. Mas eu fiquei assanhado. Um senhor de idade Tá convidado, casado. a gente dá o Mas um senhor de ingresso. idade casado, ele sábado sua Ganhou um mulher. fica em cortesia. frente da lareira. Ganhou cortesia. Fica aqui a mensagem que um coletivo feminista pode servir para criar maior identificação das mulheres com o ambiente que ela vive, com os problemas que ela enfrenta. Em muitos casos serve para que se acolha essa mulher com um problema. Também o grupo propõe compartilhar situações de abuso e propõe, acima de tudo, uma discussão construtiva. É isso aí, foi muito legal. Eu agradeço a presença de Agradecemos o vocês espaço. aqui. E o Café Missioneiro volta amanhã. A gente terá a honra de receber aqui a patronesse da Feira do Livro desse ano, que conversa conosco também sobre o que devemos fazer para termos uma boa redação. Ou seja, o que fazer para aprender a escrever bem. É o Café Missioneiro dando uma geral e trazendo sempre um conteúdo mais arejado ao rádio aqui em Santo Ângelo. 2h05 começa a tarde de clássicos e novidades da Novos Horizontes. Ele está aqui, atrás da cortina, falando alto, como normalmente faz quando começa a chegar a hora de entrar no ar. Jeter Paz vem aí. Muito boa tarde e até amanhã. A melhor do seu rádio. Novos Horizontes. FM.